Jesus, o Filho de Deus, é o amor, é a vida, é o caminho e é a porta. Se tem um lugar para se chegar e uma entrada, é Jesus. Esse lugar é Jesus Cristo. Quando ele nasceu aqui na terra, então começou a se conspirar para que as coisas malignas evoluíssem mais ainda, muito mais rápido. O inimigo tratou de alcançar muitas pessoas mais ainda e por fim em muitas, derrubando para que elas voltassem ao pó, que é o que o apóstolo Paulo vai chamar de dormir. Muita gente interpreta isso que Paulo falou, chamou esse retorno da pessoa ao pó de dormir. E tem pessoas que usam as passagens, algumas passagens bíblicas, para dizer que essas pessoas não estão dormindo. E uma que eles usam é a que Jesus falou do rico, do Lázaro e de Abraão. Mas o que a Escritura e o Espírito está dizendo para as pessoas na sua palavra, o sono que ele fala é do corpo, do físico, e não do espírito. O sono não é para o espírito, nem o espírito perverso, nem o espírito de mansidão, ou o Espírito Santo. Não é. Ele não foi dormir. Descanso não é dormir. E essas pessoas que interpretam essa passagem nesse sentido, eles olham para o descanso nesse sentido de que se foi dormir. Não é muito diferente do Nicodemos, que era considerado mestre na época de Jesus, mestre dos fariseus, e a vontade deles era de todos os israelitas. Querem usar a lógica e a razão para coisas espirituais, da qual é desconhecida de muitos hoje, que não deveria. Todos deveriam conhecer, não porque eu estou dizendo e porque é o meu desejo, mas porque Deus disse. Ele chama de todos, ele não chama de os fracos e os fortes, não, ele chama de todos que eles comprou com seu sangue. Deveriam conhecer porque foi revelado a todos. E por que todos não têm esse conhecimento e não têm esse? Porque não busca. Se buscasse, acharia. Quem buscar, acha. Quem bate a porta se abre. Quem pede, recebe. Então a culpa não está no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo.
se há culpa, está na própria pessoa. De se manter fraco, ou enfraquecido, ou dormiu. Então, quando ele fala de dormir, o Paulo, ele está falando do corpo que volta ao pó. E não é comparando como o mestre Nicodemos comparou com a coisa lógica e racional. Não. Nicodemos, ele ficou atônito quando viu o que Jesus falou, que ele teria que nascer de novo. Então ele usou a lógica, usou a razão. A lógica é que como é que se nasce de novo? Sendo gerado no ventre da mãe e nasce. Como é que se nasce? Não é como é que se nasce de novo, é como é que nasce. Um ser humano nasce na Terra. Qual é a lógica? Qual é a razão disso? A lógica é que a mulher engravida, 9 meses, passa com o feto no ventre e após isso ele nasce. Então ele usou isso para questionar o mestre, dizendo: e como pode ser isso? Um homem já velho pode retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Por que você diz que isso é lógica, isso é racional? Porque isso é o racional, isso é o lógico. E Nicodemos conhecia isso. Lógico, ele já tinha nascido, né? Ele nasceu, então ele já estava bem andado nesse mundo, já tinha bons anos. Então ele imaginou e olhou para a razão e a lógica e se firmou nisso. E questionou ao Senhor Jesus como isso poderia ser. Como que isso poderia acontecer? Isso era possível? Só que Jesus diz em João 3,6 que isso não é. Ele não estava falando da lógica, do que o Nicodemo entendia. Não era daquilo ali que ele estava falando. Ele disse que quem é nascido da carne é carne. Então não era nascer da carne. Isso é perfeitamente possível. Para Deus tudo é possível. Era possível. Ele volta lá no ventre e nascer de novo. Se essa fosse a condição, com certeza seria perfeitamente possível ele fazer sem nenhuma dificuldade. Só que ele disse que para o Nicodemos que o que é nascido da carne é carne. João 3,6. Então não era essa coisa, não era voltar ao ventre da sua mãe, porque podia voltar quantas vezes que fosse possível, mas toda vez que nascesse, carne. Ele não estava falando do renovo da carne, que o nascer de novo era a carne que ia nascer de novo. Eles não estavam falando disso. E não era isso que ele estava dizendo, porque ele deixa isso claríssimo. Não é. Ele estava falando do espírito que caiu lá em Adão. É esse espírito que tinha que nascer de novo, que tem que nascer de novo, e que iria nascer de novo, ia ser gerado de novo. Como? Para quem não compreendeu e nem compreende, nem buscou e nem achou, não é voltar ao ventre de mãe e aí nascer. Não. Aí é receber a palavra e essa palavra o gera de novo. Está lá em 1 Pedro capítulo 1 e o verso 23. Também está em Tiago e em Tito, que a gente foi gerado de novo pela palavra, pelo que Jesus disse. Você percebe que agora nós não somos mais feitos do barro? Percebe isso? Agora nós somos
feitos pela palavra. Tudo se fez novo, tudo. Vamos dar uma olhada na Escritura para que a gente veja um pouco acerca disso. 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 17 diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você viu? Você percebeu que tudo se fez novo? Se você é uma nova criatura, tudo. Agora, de tudo, falta o quê? Mas você acabou de falar que esse corpo não pode herdar o reino de Deus. Falei. Sim. Mas que corpo? Você viu, conseguiu ver que tudo passou? Todas as coisas? E tudo se fez novo? Tudo. Você. Pela palavra você foi feito de novo. Não foi necessário você voltar ao ventre de sua mãe, que era o lógico, o racional. Não é? Também não foi necessário Deus fazer novamente um boneco de barro e soprar. Não foi. Foi doloroso, mas é imitável. O diabo não pode fazer isso. Ele não pode imitar isso. Porque foi pela morte de Jesus. Ao morrer, a gente se foi com ele. E na ressurreição, ressurreto com ele. Agora somos novas criaturas. Nova criação. Você entende isso? Não foi necessário nem lógica, nem razão, nem condições humanas. Você entende que você não consegue fazer isso e não conseguiria e nem vai conseguir. A única coisa que é cabível a nós é receber e descansar. Descansar aí não é voltar ao pó e dormir, o corpo físico, não é. Descansar aí é no sentido de que eu sou uma nova criatura. Doa o que doer. Eu sou. Não porque eu me fiz uma nova criatura, mas é porque Deus me fez de novo nele, para ele, por ele. Você entende isso? Não tem nada a ver com razão, com lógica, com qualquer coisa que eu fiz, eu faço, eu estou fazendo. Não tem nada a ver. Não, eu sou uma nova criatura porque eu estou orando muito. Isso não é verdade. Eu sou uma nova criatura porque eu estou na igreja A, B, C ou D. Em verdade. Ah, mas eu sou criatura porque eu estou jejuando mais, porque eu estou me consagrando mais. Isso não é verdade. Você só é uma nova criatura se você receber a palavra de Deus. E isso sem olhar para a direita ou para a esquerda. Olhar aí é no sentido de que quando você ouvir isso, estranhar e rejeitar. É nesse sentido. Quando você ouvir o Espírito de Deus falando, receba. Receba. E aí descansa, porque você é. Porque quem fez, sabe fazer e está feito. Você percebe isso? Que o Novo Testamento é algo maravilhoso, a nova aliança. É algo tremendo. Porque você é o beneficiado. Quem é o privilegiado dessa ação?
Você, eu, todo aquele que crê. Aí eu vou enfatizar e replicar. Aquele que recebeu, porque crer é receber. Recebeu crer, a palavra de Deus. Se Nicodemos, em vez de se armar e questionar pelo seu conhecimento, questionar o mestre dos mestres, teria usufruído e andado na crista da onda da graça, como a mulher samaritana, que ao invés de questionar, foi pedir. Você percebe isso? Que ela, em vez de questionar o judeu que estava pedindo água a ela, não, ela foi pedir: dá-me dessa água, para que eu não venha mais buscar. É diferente do mestre Nicodemo. Você vê como dá um orgulho em você parecer e querer ser alguma coisa, que é o caso do Nicodemos, porque essa coisa fica mais fechada por Nicodemos, mas no diálogo você vai andando, e quando você chega no verso 10 do capítulo 3, você vai ver que Jesus diz: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você vê? Você consegue perceber o que Jesus diz, o que Jesus está dizendo para ele? Ele não disse que ele não era mestre. Ele não disse isso. Ele perguntou a ele, fez uma pergunta a ele, para ele firmar ou não o que ele dizia ser ou pensava ser, que era mestre. E não compreendia. Você acha que Deus não entendeu e que Jesus não entendia isso? Entendeu? Sim, Jesus entende. E entendeu o que estava dizendo a ele. E sabia. Porque Deus em Jesus estava falando das coisas espirituais. E Nicodemo estava falando das coisas carnais. Para falar das coisas carnais tem que conhecer. Também para falar das coisas espirituais tem que conhecer. Só que o Nicodemos não conhecia as coisas espirituais. Ele tinha mais conhecimento das coisas carnais. E daí usou a lógica e a razão para questionar. E Jesus foi claro, fático e cabal para com ele. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Que coisa! Ele estava falando do novo nascimento, estava falando dele ser uma nova criatura, dele ser uma nova criação, dele ser o novo de Deus. Como ele queria saber? Era voltando? E era possível isso? Ele usou o conhecimento que ele tinha, do qual ele se orgulhava. Que você vai encontrar em muitos por aí. Vai usar para questionar as coisas espirituais, conhecendo mal as terrenas. Vai se contrapor às coisas espirituais, que são profundas, muito profundas. Mas eu digo para você, mesmo que você seja um desses tais Nicodemos, se você se humilhar, você será exaltado. Certeza. Agora, se a posição que você está lhe enche de orgulho e de status, você não vai se humilhar e vai ser humilhado.
Porque você não quer se humilhar. Mas se você se humilhar, você será exaltado. Se em vez de usar o conhecimento, porque a gente percebe, ele era um mestre, o mestre Nicodemos, Jesus, um jovem, 30 anos, um jovem, surgindo ali naquele momento, vindo de onde, não sei para onde, e da Galileia. Então Nicodemos se encheu de orgulho. Pecado. Certamente ele não desfez do status que ele tinha de ser o mestre Nicodemo. Não. Quando o mestre falou com ele, ele fez foi se armar. E aí se segurar naquele conhecimento que ele tinha adquirido. Era um fariseu, um mestre Nicodemo. E aí lançou sobre Jesus, o Senhor dos Senhores. Já imaginou? E ele não recebeu. Se ele nasceu de novo, eu não sei, porque a Bíblia não fala mais dele nesse sentido. Eu não sei. Possivelmente não. Se ele continuou dessa forma, da forma que ele se apresentou, dificilmente nasceria de novo. Porque quando você não recebe a palavra, não tem como a palavra agir se ela está fora de você. Jesus, ele disse isso: eis que eu estou à porta. Se abrires, entrarei e cearei com você. Mas você, por incrível que pareça, de longe, ouve que Jesus está à porta. E você não vai lá. Isso vai ficar mais difícil ainda. Porque você não reconhece. Está cheio de orgulho. E o orgulhoso se humilhar é muita taca. É muita taca, porque orgulhoso não quer. Se estriba num conhecimento fraquíssimo. Porque se você conhecer a razão, a lógica desse mundo para as coisas nesse mundo, se você conhecer, você vai se manter nessas coisas, se olhando para estas coisas e se assegurando nestas coisas. Se você conhecer. Se não conhecer, será só um iludido. Não tem como se contrapor a nada. Porque você não conhece nem a lógica, nem a razão das coisas neste mundo aqui, que não é bom. Jesus disse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Por quê? Porque o amor do Pai não está. E o mundo jaz no maligno. Que isso? As coisas não é boa. As coisas estão racional e logicamente envenenadas, morrendo, desaparecendo. Todas as coisas. Quando você chega lá, é todas as coisas que são mal. Todas as coisas. Lembre-se disso. Todas as coisas. Saia do orgulho. Rápido. Antes que seja tarde.